grande satisfação que damos início ao Comunica 2020, desta vez digital, e iniciamos precisamente com uma breve conversa com o diretor do Agrupamento de Escolas de Vialonga, professor Nuno Santos, sobre a importância da comunicação, sobretudo para os jovens. A comunicação é importante para os alunos do nosso agrupamento, mas é importante para a sociedade em geral e para todos os alunos em particular, em geral, e não exclusivamente em particular para os de Vialonga. O que nós em Vialonga tentámos fazer foi introduzir no currículo esta disciplina, tornar a comunicação, dar à comunicação um protagonismo próximo daquilo que é a sociedade contemporânea. De facto, na sociedade contemporânea, o ser capaz de comunicar em público, ser capaz de se expressar, de ter uma ideia, de apresentar um projeto, é alguma coisa muito valorizado, não só no mundo do trabalho, mas também no mundo social. E, portanto, era fundamental, pareceu muito importante que a escola começasse a desenvolver estas competências nas crianças e nos jovens o mais cedo possível. Em relação à iniciativa de fazermos um Comunica digital no agrupamento, como é que acolheste a ideia? Pareceu muito interessante, porque, aliás, nos últimos... por várias razões, mas já porque a mudança tão radical, a necessidade de a escola se tornar uma coisa completamente diferente daquilo que era até meados de março, e depois a partir de março ter se tornado uma coisa diferente, obriga que também repensemos a forma como aqueles eventos que habitualmente fazemos têm que ser repensados e têm que ser alterados. Por essa razão, faria todo o sentido que o Comunica, que já organizamos há 2 anos, este seria o terceiro, se mantivesse e já que estamos a fazer que o fizéssemos digitalmente. Na verdade, a importância que alguns tipos de comunicação formal, como os podcasts, adquiriram na sociedade contemporânea, também demonstra essa importância de sermos capazes de propor aos nossos alunos que comecem a fazer e comecem a produzir documentos de áudio que fiquem disponíveis para os outros ouvir. Obrigada, Nuno Santos. Vamos então ouvir as primeiras comunicações do segundo ciclo. Peste negra. Peste negra foi uma epidemia iniciada no século XIV. Esta doença teve origem na Crimeia, sul da Rússia. Era uma doença altamente contagiosa que se transmitia através de picadas de pulga. Os sintomas eram manchas pelo corpo todo, tumores que nasciam primeiro nas virilhas ou axilas, dos quais alguns cresciam muito, do tamanho de maçãs ou ovos. Em Portugal, em menos de 1 ano, matou mais de 1/3 da população portuguesa. Foi uma época difícil. Além da peste, houve também fome e guerra. Bom dia, professora. Na minha janela vejo uma rua cheia de carros estacionados. Ao fundo da rua estão caixotes do lixo e um ecoponto e uma rotunda. Também tem muitos candeeiros que à noite iluminam muito bem a rua. Mesmo em frente da janela vejo uma serra com muitas árvores e flores e pássaros. Mas muitas das vezes só os consigo ouvir a cantar. Também vejo uma paragem de onde saem os autocarros diretos para o campeonato. Estes autocarros costumam estar aqui em frente parados até que chegue a hora de partida para o seu destino. E isto é tudo o que eu consigo ver da minha janela. Adeus. O Museu do Pão. Boa tarde. Bem-vindos a Ceia ao Museu do Pão. Aqui temos muito para conhecer e saber. Quando nós entramos, vimos mais ou menos a história de como se faz um pão, mas em 3D, com figurantes.
e têm a oportunidade de tocar em alguns alimentos, como por exemplo no milho. De seguida, vamos entrar num conto de elfos, que nos vão representar a história do pão, tipo um teatro. Depois de vermos a pequena história na Vila dos Elfos, vamos ter uma atividade para os mais pequenos, que é fazer uma cara de um elfo em maçapão, como esse que estão a ver aí. E terão uma recordação para levar do Museu do Pão. Agora a conversa com a professora Sandra Filipe, que também é professora de comunicação no agrupamento. Pergunto-te, Sandra, ser um bom comunicador também é ser contador de histórias? Eu acredito convictamente que nos podemos marcar pela diferença sendo contadores de histórias. Todos nós sabemos que as histórias são fundamentais na vida, as histórias são importantíssimas para os alunos. As histórias permitem que os alunos se sintam, se calhar, mais livres, mais à vontade para questionar, permitem pensar, ganhar a sensibilidade para ver e compreender melhor o mundo, conseguindo até colocar-se no lugar do outro, que é algo extraordinariamente importante. Aguçam imensa curiosidade, que é tudo o que queremos, aquecem a alma, permitem voar, perceber o desconhecido e muitas vezes dão colo. Por isso é que eu também acho que quem conta tem que saber criar um clima de envolvimento, de encanto, tem que saber fazer as pausas certas para que quem ouve tenha o tempo necessário para imaginar, para ser possível que cada um construa o cenário, idealize as personagens. É preciso dar tempo. Tempo para sonhar, tempo para aprender a pensar, para se emocionar. As histórias são grandes lições de vida. Por isso é que as histórias são muito mais do que uma narrativa inventada para contar. São momentos de encanto, de encontro e para mim são uma excelente possibilidade de refletir e debater grandes temas onde a palavra pode ter um poder transformador. E o bom contador de histórias tem grandes responsabilidades. O bom contador de histórias deve ter a responsabilidade de dar vida ao que lê, para encantar quem ouve. O Eduardo Sá diz até no seu manifesto contra as histórias algo muito interessante. Ele diz que as histórias são a sobremesa do pensamento e potenciam a digestão de tudo aquilo que se aprende. É por todas estas razões que eu considero que é tão importante sermos contadores de histórias. Olá a todos, eu sou a Ana Matilde e sou da turma 6D. Hoje venho ler-vos uma passagem de um livro que se chama Mulheres, 50 histórias incríveis que mudaram o mundo, que foi escrito por Catherine Halligan e ilustrado por Sarah Walsh e editado pela editora Minotauro. Eu escolhi este livro porque acho que é importante relembrar e seguir o exemplo das mulheres que já passaram pelo mundo. Espero que gostem. Frida Kahlo, pintora mexicana pioneira e uma heroína feminista. Infância feliz. O pai, um judeu de ascendência alemã, Carl William, e a mãe mexicana de Frida, Matilde, foram pais extremosos que desejavam que as 4 filhas perseguissem os seus sonhos. A família vivia toda na Casa Azul, na cidade do México, onde Frida nasceu em 1907 e viveu grande parte da vida. Aos 6 anos, a menina apanhou poliomielite e ficou de cama quase um ano. De seguida, passou a cochear, mas o pai encorajou-a a jogar futebol, a nadar e a fazer boxe, para fortalecer o corpo. Ora, naquela altura era invulgar que as raparigas fizessem estes desportos, mas a verdade é que deixaram Frida elegante
e deram-lhe confiança. Mudando o mundo. Frida é conhecida e amada por todo o mundo pela sua obra única, particularmente os seus autorretratos, que ainda hoje atraem multidões. Ela própria tornou-se mais popular do que o trabalho que produziu, por ter provado que as mulheres podem fazer o que quiserem, independentemente dos obstáculos. É admirada pela sua criatividade, coragem e por ter seguido o seu coração. Espero que tenham gostado. Continuemos então a ouvir os nossos jovens comunicadores e as suas apresentações. Da minha janela. Nesta fase de isolamento, estou em casa da minha tia, com as minhas primas e os meus primos. Da janela do quarto onde eu faço os meus trabalhos e onde durmo, tenho uma vista ampla. Vejo a rua com vários prédios, o rio também. Vejo montes cheios de árvores de todos os tamanhos e feitios, e vejo a traseira do prédio onde posso brincar com os meus primos. Vejo o céu, de dia o sol, à noite a lua, e vejo nuvens. O Palácio Nacional de Queluz é o exemplo notável da arquitetura e neoclássica da segunda metade do século XVIII em Portugal. Foi mandada construir em 1747 por Dom Pedro III, casado com a Rainha Dona Maria I. Foi a residência de verão da família real, mas acabou por passar a residência permanente até à partida para o Brasil em 1807, por causa das invasões francesas. Nesta visita podemos ver os aposentos reais cheios de detalhes de ostentação e riqueza. Temos como exemplo a Sala do Trono, um grande salão destinado às audiências oficiais e também para grandes festas e recepções da família real portuguesa. Ainda hoje é utilizada para concertos e banquetes oferecidos pela Residência da República. Outro salão igualmente magnífico, a Sala da Música, que serviu de palco para óperas e apresentações musicais. É a sala mais antiga do palácio. Foi concluída em 1759. Continuando a visita, podem ver ainda outros cômodos residenciais, todos muito bem decorados com detalhes notáveis do chão ao teto. Um desses cômodos guarda uma coleção de porcelanas, pratos e utensílios domésticos da família real, incluindo objetos com monograma estampado. Na parte final da visita, uma sala exuberante, a Sala dos Embaixadores, o beijamão e para audiências do corpo diplomático e ministros estrangeiros. À saída deparamos-nos com uns jardins magníficos, a famosa Escadaria dos Leões, o Canal dos Azulejos, decorados com grandes painéis representando portos do mar, animado por esculturas italianas e inglesas, na sua maioria com temas mitológicos, e numerosos lagos e jogos de água. Este palácio tem um interesse histórico que enriquece a cultura de todos, tanto os jovens como os séniores. Quando o rapaz viu a maçã que reluzia ao sol, lambeu o lábio superior 3 vezes, como um gato. Agora só faltava roubá-la, que a maçã tinha dono. O Sr. Horta conhecia cada maçã do seu pomar, contava-as todas as noites antes de se deitar. Tinha tanto medo de ser roubado por um rapaz mais perto que dormia acordado, um olho fechado, o outro aberto. Era um homem prevenido, o Sr. Horta, mas era apenas um homem. E o rapaz era mais do que um rapaz. Pousou as mãos na terra sem hesitar e caminhou de gatas, corpo tenso e arqueado, como um tigre ou um jaguar. Caladinho como um rato, esperou a paciência a sua vez e só então chegou ao cimo do morro com um salto de gamo, depois pulou de pedra em pedra como uma cabra montês. Já dentro do pomar colou-se ao chão e de repente esqueceu braços e pernas para rastejar na relva, como um caimão ou uma serpente. De ramo em ramo, como um macaco, trepou até ao cimo da macieira, onde comeu a maçã sem a limpar e cuspiu os pevidos para longe. Quando o Sr. Horta deu um tiro para o ar, deixou-se cair e correu para a rua, com o rabo entre as pernas, como um coiote,
ou um chacal. No fim de tudo, era um rapaz, o mesmo rapaz de sempre, um magnífico animal. Bom dia, eu sou a Matilde Oliveira e sou do 5º C e vim apresentar o meu trabalho de comunicação. Porque os produtos da minha horta são os melhores e os mais saudáveis. Eu tenho uma horta cheia de cores e os meus produtos são biológicos. Plantei tomates, alfaces, beterrabas, agrião, couve-flor, morangos, uvas e muitos outros produtos. Os meus são os mais saudáveis, pois são produtos biológicos. Além das suas vantagens em termos ambientais, que são indiscutíveis, podemos encontrar inúmeros benefícios para que comece a consumir alimentos biológicos. Os produtos agrícolas e os géneros alimentícios obtidos através deste modo de produção têm geralmente excelentes características organoléticas e nutritivas. Os alimentos biológicos não têm resíduos de adubos nem pesticidas. Os principais focos de perigo quando procuramos alimentos frescos e inteiros, com casca. Porém, destacam-se também por terem melhor perfil de micronutrientes, vitaminas e minerais, e melhores qualidades organoléticas, paladar e olfato, uma vez que são colhidos no seu ponto ótimo de consumo, ou seja, na época certa. Além disso, consumir alimentos biológicos aumenta o grau de satisfação na alimentação. Os alimentos provenientes de uma produção biológica são especialmente interessantes pela ausência de substâncias com efeito potencial tóxico, pela sua acumulação e utilização em doses elevadas na produção convencional, ou seja, pesticidas e adubos no caso da agrícola, mas também de hormonas e antibióticos no caso da produção animal. Por outro lado, a agricultura biológica é mais amiga do ambiente e favorece um ecossistema sustentável. No caso das frutas e hortaliças, pode existir uma vantagem adicional no seu teor nutritivo, uma vez que a forma de produção promove uma rotação de culturas adequada para pousio do solo e a preferência por alimentos no seu ponto ótimo de consumo, ou seja, quando o teor de micro e fitonutrientes é mais elevado. Olá, bom dia. Eu sou a Luana do 5º B e estou aqui para vender as minhas frutas, flores e também tenho um espantalho. As frutas que tenho são a maçã, as uvas, o ananás e as cerejas. São todas biológicas. A maçã tem muitas vitaminas e são as melhores da região. E não esquecendo que fazem bem à saúde. O ananás é o mais doce de sempre. As uvas são saborosas e nem grainha têm. E as cerejas são as mais vermelhinhas, parecem as do fundão, mas não, vêm diretamente da granja. As minhas flores são os cravos e o girassol. São as mais lindas, com um aroma inexplicável e com uma cor nunca antes visto. O meu espantalho é tão lindo que os pássaros, quando o veem, nem sequer me tocam para não estragar. E na vossa horta, vai ficar um espetáculo. Aproveitem e comprem, que não se vão arrepender. Foi tudo feito e semeado com muito amor e carinho. Como sou amiga do ambiente, construí um sistema de rega gota a gota para aproveitar a água da chuva e utilizo energias renováveis, como o meu aerogerador. Aproveito o vento. Beijinhos! As preocupações ambientais estão bem presentes nas comunicações destes alunos. Olá, bom dia. O meu nome é João Lourenço Rodrigues, da turma 5º C, e o tema que vou apresentar hoje é a poluição. Por poluição entende-se a introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou energia no ambiente, provocando um efeito negativo no seu equilíbrio, causando assim danos à saúde humana, aos seres vivos e ao ecossistema. Sabem quantos tipos de poluição existem? Vamos conhecer alguns. Poluição do ar, da água, do solo, poluição sonora e visual.
A poluição do ar ocorre pela emissão de poluentes no ar, como a emissão de gases tóxicos das chaminés, das indústrias, dos escapes dos automóveis e das queimadas de lixo a céu aberto. A poluição da água ocorre pela acumulação de lixos domésticos e industriais, pelos esgotos e pelos derrames de produtos químicos. A poluição do solo é causada pelo lixo acumulado em locais impróprios que levam anos a decompor-se. A poluição sonora é o excesso de barulhos nas cidades e ruídos elevados no trânsito. A poluição visual é causada pelo excesso de cartazes e publicidades. Todos os tipos de poluição provocam danos ao meio ambiente e a nós. Por isso é importante combater a poluição. O que podemos fazer para reduzir a poluição? Não fazer fogueiras, não usar inseticidas, viajar essencialmente de transportes públicos ou de bicicleta, não deitar lixo para os rios, ligar os esgotos ao saneamento público, colaborar na limpeza das praias e rios, não utilizar pesticidas, colocar o lixo nos locais próprios, fazendo reciclagem dos materiais, evitar a música nas festas e em casa, evitar nos engarrafamentos e entre outros. Como dizia Gabriel Soares Campanário, no mundo em que vivemos a poluição está presente, não só no meio ambiente, mas também nos corações dos seus habitantes. A comunicação é sobre o Covid-19. O nome Covid-19 resulta das palavras corona, vírus e doença, com a indicação do ano em que surgiu, que foi em 2019. Covid-19 é o nome dado pela Organização Mundial da Saúde à doença provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infecção respiratória grave como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos no final de 2019. Na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, foram confirmados casos por todo o mundo. Pode espalhar-se por contacto direto, quando gotículas respiratórias se espalham. Essas gotículas são produzidas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala e podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas, a menos de 2 metros, ou por contacto indireto, através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado pelo vírus e que, em seguida, contactam com a boca, nariz ou olhos da própria pessoa. Os sintomas mais frequentes são a febre, a tosse e a dificuldade respiratória, por exemplo, a falta de ar. Também pode surgir dor de garganta, corrimento nasal, dores de cabeça ou dores musculares e cansaço. Em casos mais graves, pode levar à pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e, eventualmente, a morte. O período de contágio é atualmente considerado de 14 dias e a transmissão por pessoas assintomáticas sem sintomas ainda está a ser investigada. Para prevenir, devemos lavar com frequência as mãos, usar o cotovelo para tossir, não tocar na cara, manter distância segura entre as pessoas e ficar em casa se possível. Apesar dos testes com vários medicamentos, ainda não existe um tratamento oficial contra a Covid-19. Por enquanto, a estratégia dos médicos é basicamente controlar os sintomas enquanto o próprio corpo se cura da infecção. Quando os sinais são leves, o que ocorre em mais de 80% dos casos, a recomendação é ficar em casa. Quando os sinais são mais graves, é necessário recorrer a internamento hospitalar. Todos os dias são atualizadas as estatísticas relativas ao Covid-19, porque a situação está sempre a evoluir em todo o mundo. Hoje vou falar sobre os compositores portugueses mais relevantes do período barroco. José António Carlos Seixas era um dos compositores portugueses do período barroco. Ele nasceu em 1704 em Coimbra e morreu em 1742. Foi considerado um dos maiores compositores portugueses para a música de tecla, mas além de fazer composições para instrumentos como o cravo e o órgão, ocupou importantes cargos relacionados à música e à composição, inclusive o mais alto como mestre da Capela Real. Frei Manuel Cardoso nasceu em 1566 e morreu em 1650. Estudou música no renomado Colégio de Évora, de onde saiu com um enorme prestígio artístico. Visto como bom organista e compositor, era representante da Era Dourada, que é a geração dos polifonistas.
Muitos registros sobre sua vida foram perdidos no terremoto de 1755. Finalizou sua carreira no Convento do Carmo, em Lisboa. António Marcos Lésbio nasceu em 1639 e morreu em 1709. É conhecido pelos seus vilancicos, que é uma importante expressão poético-musical da música sacra barroca. Pertencia à Academia dos Singulares e atingiu o cargo mais importante da sua carreira como mestre da capela. Pedro António Avondano nasceu em 1714 e morreu em 1782. Foi compositor e violinista. Contratado pela corte do rei Dom João V como violinista e compositor, ganhou reputação na corte do rei Dom José I. Compôs salmos, missas e sonatas. Após o terremoto de 1755, ajudou na reorganização da Irmandade de Santa Cília, que é uma organização na qual todos os músicos eram obrigados a filiar-se por lei. Tal como estes compositores, Charpentier também é um compositor do período barroco. O meu trabalho de comunicação é sobre o meu ano letivo 2019-2020. Tudo começou em setembro de 2019. No início estava nervosa, mas ao mesmo tempo estava muito feliz, porque já estava na escola dos mais crescidos. No primeiro dia achei a escola gigantesca, mas depois lá me habituei. Achei que a escola tinha muitos meninos grandes e da minha idade. Apesar da escola ser muito grande e eu já a ter conhecido, só me perdi uma vez porque era uma aula de compensação e eu não sabia em que sala estava a ser dada essa aula. Era tudo novo e diferente, porque era uma turma nova, várias disciplinas, mais peso na mochila, uma forma diferente de ir para a orquestra e novos professores. A parte boa foi que finalmente recebi um telemóvel que andava a pedir aos meus pais há muito tempo. Aquele telemóvel não era bem aquele que eu queria, mas ainda espero conseguir o meu telemóvel de sonho. Eu tive muita sorte porque fiquei na turma de uma pessoa que eu já conhecia desde sempre, mas nós quase nunca podíamos estar juntas porque éramos de escolas diferentes, mas isso mudou. A nossa amizade foi ficando cada vez mais forte e agora até nos tratamos de sisters. Até o professor de inglês e de comunicação chama-nos de sisters. As minhas notas escolares do primeiro período até foram boas, mas eu senti que conseguia fazer mais. Então, esforcei-me muito e no segundo período tive uma grande surpresa. As minhas notas tinham todas subido. Eu fiquei muito feliz e os meus pais também. Entretanto, no terceiro período surge um novo coronavírus que nos obrigou a ficar em casa durante muito tempo. Eu não saí de casa durante cerca de 2 meses. Tive que ter aulas através do computador, da aplicação do Teams e também aprendi matéria através do estudo em casa, na televisão. Quando saí de casa pela primeira vez, tive de usar máscara para me proteger a mim e aos outros. Apesar de já podermos sair de casa com todos os cuidados, o ano escolar vai terminar sem as aulas presenciais, mas eu consigo acreditar que em setembro vamos voltar a estar todos juntos e que vamos todos ficar bem. Uma viagem de sonho. Eu sempre tive vontade de dar a volta ao mundo e visitar todos os países. Um dia, sonhei que as minhas irmãs estávamos todas com roupas iguais e escuras. Estávamos tão estranhas com aquelas roupas que nem percebemos que a nossa irmãzinha já não estava lá. Ela tinha encontrado uma chave dourada, parecida com as dos filmes. Entretanto, ouvimos umas badaladas. Seria o Big Ben? Sim, era o Big Ben que fica em Londres. De repente, começou a badalar muito rápido, como se estivesse com pressa para alguma coisa. Logo, a minha irmã pegou na chave e começou a correr para um edifício que parecia um tribunal. E nós fomos atrás dela.
Entramos à procura de alguém que soubesse falar português, mas a única coisa que havia eram imensas molduras com a palavra memórias. De imediato percebi o que se passava, então peguei na bicicleta que estava encostada na parede e fui em direção ao Big Ben, mas ia com tanta velocidade e descontrole que passei magicamente pelos portões do relógio. Subi ao topo e abri com a chave dourada uma mala que tinha uma carta antiga que dizia "As vossas memórias", e o tempo parou. Então, peguei na mala, desci o Big Ben, chamei as minhas irmãs e entreguei-lhes a chave. Fomos para uma estação de comboios, onde estava mais calmo. Pegámos na carta e lemos em voz alta e ao mesmo tempo. Depois, começámos a ouvir vozes portuguesas. Estávamos em Portugal! Finalmente percebemos o que tinha acontecido. Tínhamos adormecido na sala de atendimento do hospital, com as cabeças e as mãos encostadas umas nas outras. Por isso é que tivemos o mesmo sonho. Ainda continuamos sem saber o porquê de termos perdido as memórias, mas queremos voltar a vivê-las. E pronto, chegamos ao fim das comunicações de segundo ciclo e resta-nos agradecer a todos os comunicadores, ao diretor do agrupamento, à professora Sandra Felipe, a todos os professores que decidiram participar nesta aventura connosco. Muito obrigada e até para o ano!